Meus amados, tudo bem? Quarta-feira abençoada, quarta-feira de Deus, quarta-feira nossa, quarta-feira para você, quarta-feira para mim. Hoje é o nosso PG, Pequenos Grupos, onde nós nos reunimos aqui pela Comunidade Cristã Amor Internacional e nós fazemos o nosso PG, que é o Pequenos Grupos, onde nós reunimos nas casas e compartilhamos a palavra de Deus. Então hoje não é um culto, tá? Hoje é uma ministração, hoje é um PG, que a gente chama de Pequenos Grupos, onde nós compartilhamos da palavra de Deus. Quando nós estamos na casa, todo mundo junto, então todo mundo dá a sua opinião, todo mundo fala, todo mundo tem um tempo de se interagir também. Como nós estamos fazendo isso agora pelas lives, né? Não estamos mais fazendo presencial. Então, cada um está na sua casa, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo para você. E logo depois que terminar aqui, assim que acabar essa transmissão, nós vamos subir essa transmissão para o YouTube, tá bom? Lá no YouTube eu gostaria que você se inscrevesse, que a gente precisa chegar a 1000 inscritos, assim a gente pode fazer direto pelo YouTube, já fica mais fácil para fazer essa ministração. Mas por enquanto, entra no YouTube, coloca lá, Comunidade Cristã Amor Internacional. Quando você colocar Comunidade Cristã Amor Internacional, você pode escrever lá, está escrito inscreva-se, e tem um sininho, clica no sininho também para que você receba todas as informações que está sendo atualizada. Cada vídeo novo você vai poder estar vendo lá também. Enquanto eu estou falando com você, estou só acertando aqui o celular para estar podendo te ver, acompanhar você também. Quando você escrever aí, eu vou estar vendo o que você está escrevendo nas suas respostas. Mas eu gostaria que você fizesse algo também. Compartilha isso com algumas pessoas, compartilha no seu Facebook, algumas pessoas vão estar entrando também, e você vai ver que você vai poder abençoar. A apóstola Débora está colocando você, e você vai colocar aí sala, entrar na sala, você entra na sala e depois isso daí você pode compartilhar com as pessoas que estão na sua página. Algumas pessoas já entraram, outras vão estar entrando daqui a pouco. Eu gostaria que você então convidasse as pessoas para estar entrando. Antes da gente começar, eu quero mais uma vez falar sobre o nosso livro, Pai de Multidões, que você pode adquirir, é escrito de minha autoria. É um projeto fantástico, onde você vai poder estar fazendo um crescimento na sua igreja, está multiplicando pessoas e também no seu relacionamento pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade de ter amigos, têm dificuldade de ter uma amizade, de ter um relacionamento, e esse livro vai ensinar você a ter relacionamentos, a crescer um relacionamento com fidelidade, um relacionamento fantástico, onde você vai poder realmente ter um amigo, ter alguém que você possa contar, ter alguém que possa orar com você. Então, eu gostaria que vocês adquirissem esse livro nas livrarias, ou você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, é o 19 98750 2066, e você pode adquirir esse livro e outros livros também para a sua igreja, para o seu pastor. Mas presenteie o seu pastor, compra um para você e dá um de presente para o seu pastor, para o seu líder, e você vai estar sendo abençoado. Pai de multidões, quem ama, compartilha. Se você ama, eu tenho certeza que você vai compartilhar também isso com a sua liderança, com o seu pastor, as pessoas que estão com você. Eu gostaria agora, para a gente não ter muito tempo aí de conversa, nós vamos ter um tempo dedicado aí à palavra de Deus, mas eu gostaria, enquanto você vai compartilhando, eu vou fazer uma oração por você. Gostaria de orar pedindo a graça de Deus, a proteção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, e hoje a ministração vai ser fantástica. Quando você tem uma trombada com Jesus, ou quando você tem um encontro com Jesus, ou quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus ele entra na sua história, há mudança, há transformação, e é isso que nós vamos falar hoje. E eu gostaria que você entendesse um pouco disso que Deus tem para falar com você. Vamos lá, agradecer a Deus por esse momento. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa noite abençoada, por esse PG, mais um PG abençoado, que a gente possa, Senhor, ministrar essa palavra, e que antes de mais nada essa palavra possa ser ministrada aos nossos corações, possa surtir efeito, e que a sua palavra possa ser bendita, maravilhosa, como uma espada de dois gumes que venha na nossa vida para ter realmente um divisor de águas, e nós possamos abençoar vidas, abençoar pessoas. Pai, a cada pessoa que está ligada, que está com seu celular, com seu notebook, está assistindo pelo computador, pela televisão, nós abençoamos a vida dessa pessoa, essa casa, esse carro, esse lar, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ver algumas pessoas entraram, Simone, Amara Azevedo, né? Quem mais? A Regina. A Regina está aí, Deus abençoe a Regina, e outras pessoas também estão entrando ali. Tem mais alguém aí que mandou alguma coisa, Débora? Ainda não.
está mandando, algumas pessoas estão entrando. E então eu gostaria que você, a Raquel Cristina acabou de entrar também, mandando graça e paz ali. E você que vai chegando, vai escrevendo alguma coisa, vai colocando. Durante a ministração, eu vou pedir para que você comente, para que você escreva no rodapé, para que você escreva embaixo algumas coisas. Então, quando você for entrando, já vai escrevendo: oi, eu sou de tal lugar, meu nome é fulano, tal, tal, para a gente saber, para te conhecer também. E aí, na medida do possível, nós vamos falando o nome das pessoas que vão entrando aqui, vão dando um oi, vão clicando, tá bom? A ministração de hoje, então, é baseada de quando Jesus entra na nossa vida, ele entra na nossa história, e é muito fantástico porque nós temos testemunhos. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acredita em milagres? Você já vivenciou, você já recebeu, você já viveu, você já presenciou um milagre na sua vida? Então, é isso que nós vamos falar nessa noite. Se você ainda não respondeu o seu milagre, não tem o seu milagre, eu tenho certeza que Deus vai ainda trabalhar na sua vida. Nós precisamos de viver os nossos milagres, nós precisamos, como nós falamos, de ter as nossas histórias, de ter as nossas expectativas, de ter as nossas lutas, as nossas provas e também os nossos milagres. Quando nós contamos o nosso milagre, algo grande acontece, porque você passa a ser realmente um testemunho vivo do Senhor, alguém em que Deus fez algo, transformou. Porque quando nós vemos algumas pessoas, elas vivem de milagres dos outros, ela vive de contar testemunhos dos outros, mas nós entendemos e nós acreditamos de que nós precisamos vivenciar, nós precisamos viver, nós precisamos desfrutar do milagre de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, se nós estamos enxertados em Cristo, nós devemos de produzir as coisas de Cristo, nós devemos de trabalhar, de falar, de viver como Cristo viveria, né? Um livro que eu indico para vocês aí, em seus passos que faria Jesus. Tem o vídeo também, você pode assistir e você vai entender um pouco mais disso que eu estou falando para você, tá bom? Se você não tem ainda, você pode entrar em contato, se você é de Campinas ou região, Livraria Salem, você pode encontrar esse livro aí, você vai ser abençoado. Livraria Salem, coloca no Facebook aí, você vai achar a página na cidade de Campinas e você vai ser tremendamente abençoado. Vamos lá. Texto que nós vamos ler, Marcos capítulo 9. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Marcos capítulo 9, nós vamos ler do versículo 14 ao 27. Eu vou ler com você, enquanto você vai encontrando aí. Mandar um grande abraço para a Maria do Carmo que está assistindo, o pastor Valdinei também, mandou um alô. A Débora, o apóstolo Lico, tá lá, todo mundo assistindo, né? E tem mais umas outras pessoas, nós vamos falando aos pouquinhos para poder não cansar você aí também, tá bom? A nossa intenção maior aqui é a gente ministrar a palavra e você ser abençoado, você ser restaurado e você ter uma transformação de vida, aí você possa receber o seu milagre. Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor dele e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo e perguntou a Jesus: O que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com espírito que impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? E o pai responde: Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade.
Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Olha que interessante. Esse versículo conta a história, né, de uma pessoa onde os discípulos não estavam conseguindo, não podiam trabalhar com ele, não podiam expulsar o demônio. E a gente sempre costuma falar, eu gosto de falar, de que Jesus trabalha de uma forma fantástica, de uma forma maravilhosa. Ele trabalha por exemplo. Então, primeiramente, ele vai, faz o milagre e os discípulos o acompanham, os discípulos assistem. Depois ele vai, deixa os discípulos fazerem o milagre e ele apenas acompanha e olha. E depois, se você ler a Bíblia mais para frente, você vai ver em que os discípulos fazem o milagre ou realizam o milagre. E aí Jesus já não está mais. Por isso, quando Jesus vai, ele fala: é necessário que eu vá ao Pai para que vocês possam fazer milagres como esse e outros maiores. Mas nesse meio tempo, quando Jesus está ensinando, porque Jesus é o nosso grande mestre, o eterno mestre, ele sempre vai estar nos ensinando alguma coisa. Então ele está ensinando aos discípulos o seguinte: ei, vamos orar, vamos jejuar, deixa eu mostrar como faz. E há uma passagem também que Jesus ali chama os discípulos e fala: ei, há espírito imundo que só sai com jejum e oração. Então Jesus ele sempre está ensinando, Jesus sempre está mostrando, Jesus sempre vai estar trabalhando de uma forma na vida das pessoas em que elas possam estar crescendo espiritualmente, crescendo emocionalmente e crescendo em todas as áreas da vida. Mas o que eu quero dizer para você então é que a Bíblia está repleta de relatos de milagres, cegos que chegaram, paralíticos que andaram, mortos que voltaram à vida, mas na Bíblia nós temos nós temos a explicação de como esses milagres acontecem. É isso que eu quero falar para você. Que o milagre, quando encontra Jesus, quando encontra com você, o milagre acontece. Então, é nesses encontros, é nesse momento em que é um grande trabalhar de Deus na nossa vida, e é isso que nós vamos falar nessa noite. O milagre então acontece porque Deus resolve intervir na história de um homem, de uma mulher. Milagres acontecem quando Deus entra na nossa vida, quando Deus entra na nossa história, quando Ele tem um encontro conosco, quando nós temos um encontro com Ele. Todas as vezes que você vê algo acontecendo é porque realmente foi algo sobrenatural, algo de impacto acontecendo. O texto então de Marcos capítulo 9 nos apresenta uma situação assim, de um menino que tinha convulsões desde a infância, fruto de uma ação de demônios. Certamente o pai teria procurado já ajuda muitas vezes e com resultado satisfatório, mas quando leva o problema para Jesus, para o filho, né, ser liberto, ele é curado, ele é liberto e é transformado. E nessa noite eu quero compartilhar com você algo maravilhoso que acontece na nossa vida, que é quando Jesus começa a entrar na nossa vida, quando Jesus começa a fazer parte da nossa história, quando você convida Jesus a você andar junto com Jesus, você convida para que Jesus esteja com você o tempo todo na sua vida. Primeira coisa que acontece nesse texto, nós vamos trabalhar em cima desse texto, então eu gostaria que você depois, né, que terminasse a ministração, que você lesse com calma o capítulo anterior, esse e o próximo, para você entender a história completa, como que está acontecendo, da onde vem esses milagres. E eu preciso entender de que eu tenho que estar no centro da vontade de Deus no momento certo. É como que você fala, né? Eu preciso estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, para que a coisa aconteça. Na Bíblia, na vida espiritual, nós precisamos entender que eu tenho que estar em Cristo, Cristo tem que estar comigo, nós temos que estar em comum acordo, ou seja, um só espírito, uma só carne, um só pensamento, né? O livro de Atos fala isso, quando todos orarem, quando todos estiverem no mesmo pensamento, na mesma oração, na mesma direção, aí sim virá o grande avivamento para a igreja. Mas quando um vai para a direita, outro vai para a esquerda, um fala A, o outro fala B, existe discórdia, existe confusão e ninguém sabe o que está acontecendo. Então isso é bom para que você possa analisar e ver como que está a sua vida, como que está o seu trabalho, como que está a sua casa, como que está o andamento, o comportamento de você. Primeira coisa, então, que
quando Jesus encontra comigo, ou eu me encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece está em Marcos capítulo 9, o versículo 23, 25 e 27. Eu separei esses versículos aqui para você entender. É quando o milagre acontece, quando realmente o milagre de Deus acontece. Olha que interessante, Marcos capítulo 9, versículo 23 fala assim: se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus não fala assim que só isso vai ser possível. Jesus não fala para ele que só algumas coisas vão ser possíveis, ou talvez ele vá conseguir. Mas Jesus fala para ele, tudo é possível ao que crê, ou aquele que crê. Então se você crê, Deus vai poder operar um milagre na sua vida. Mas se você não crê, não tem como Deus trabalhar na sua vida, não tem como Deus agir na sua vida, porque você não crê, você é incrédulo. Quando você não crê, a palavra é incredulidade, eu não aceito, eu não acredito, eu não vejo dessa maneira, então fica difícil para Deus agir. Agora, quando você crê no milagre de Deus, quando você crê nas coisas de Deus, aí sim o milagre acontece. O outro versículo, Marcos capítulo 9, versículo 25, diz assim, ó: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Jesus, ele não era de se propagar, de fazer como a gente, qualquer coisa que a gente faz. A gente quer tirar um selfie, quer tirar uma foto, quer aparecer no YouTube, no Facebook ou algum canal desses daí. Jesus não era assim. Sempre que Jesus fazia um milagre, sempre que Jesus realizava um milagre, ele falava para a pessoa: ei, vai para sua casa, ei, vai para sua igreja, ei, pega a sua cama e vai para casa, pega, né? Ele nunca falou assim, vai lá para todo mundo e fala que foi eu que fiz o milagre, não. E sempre que ele realizava o milagre, então, ele subia num monte, ele subia para orar junto com o Pai. Então, todas essas partes que você vai ver, você não vê Jesus contando vantagem pelos milagres. Você não vê Jesus cobrando pelos milagres. Você não vê nada disso. Simplesmente Deus faz o milagre, opera e aí a coisa acontece. Marcos capítulo 9, 27 diz assim, ó: mas Jesus, tomando-o pela mão, e o levantou, e ele ficou de pé. Olha que interessante. Então Jesus, ele tem a atitude do quê? Que Jesus toma ele pela mão, levanta e coloca a pessoa de pé. Jesus quer que nós temos essa mesma atitude, ele quer nos colocar de pé. Quando você está cansado, quando você está desanimado, a única coisa que você quer fazer é sentar, é deitar, é baixar a cabeça. Então, Jesus, ele quer que você erga a sua cabeça, para que você veja além do horizonte, ele quer que você veja coisas que estão muitas vezes fora da visão de outras pessoas. Talvez o seu milagre esteja chegando, esteja tão próximo, você não consiga ver. Eu, quando estava traduzindo um pastor que veio dos Estados Unidos ministrar, ele estava falando sobre um animal que tem na África, né? Que esse animal, ele pula até 3 metros de altura, ele dá um salto de 3 metros de altura. Só que aonde ele é guardado, aonde ele fica, né? É um cercado de mais ou menos 1 metro de altura, aonde ele fica, porque eles não são altos, eles são baixos. Então, ele estava explicando por que aquela cerca é tão pequena, que, né, perguntou por que se um animal desse pula 3 metros de altura, uma cerca de 1 metro não vai fazer diferença para ele. Mas aí ele me explicou que esse tipo de animal, ele é mantido nesse cativeiro, nessa cerca de 1 metro só, porque é a altura que tapa o olho dele. Então ele não consegue ver além do outro lado, ele não consegue ver do outro lado. Como ele não vê o outro lado, então ele não sente vontade de pular e escapar. Então esses animais, eles vivem, se eu não estou enganado, o nome é puma, mas não é aquele puma de tipo um gato, é tipo um cervo, um veado, aquele mais ou menos daquele tipo. E ele estava explicando que esses animais da África são mantidos assim. Então, muitas vezes a nossa fé, ela não sobressai, o nosso milagre não chega, porque nós não estamos vendo além da fronteira, nós não estamos vendo além dos muros, nós estamos vendo só os nossos problemas, nós estamos vendo só as nossas lutas do dia a dia, e aí Deus fala para você: ei, do outro lado tem milagre para você. Lembra quando eles iam cruzar o rio, o povo lá, né, ia cruzar o Jordão? Então Deus fala: ei, faça jejum, ora, porque vocês vão passar o Jordão. E é muita coisa linda que tem, mas todas as vezes que você vê algo assim, tem
algo para você transpor. Tem um gigante. Às vezes Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou o gigante, né? A gente sabe que Moisés enfrentou o Mar Vermelho e outras coisas também, o deserto. E todas essas coisas, existe coisas que nós temos que romper, que nós temos que transpor, que nós temos que passar do outro lado. Então, essa é a mensagem para você entender essa primeira parte que é: ei, abra os seus olhos que do outro lado tem coisa grande preparado para você. João 14:12 diz assim, ó: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Quando Jesus, então, ele sobe, ele assunta ao céu, ele deixa essa mensagem para os discípulos dizendo: ei, até agora eu ensinei vocês, até agora vocês andaram comigo, até agora vocês viram eu realizar os milagres. Agora, se eu estiver com vocês, vocês vão ter vergonha, talvez vocês não vão ter coragem, talvez vocês vão estar tímidos, talvez você não cresça tanto, mas é necessário para que eu vá com o Pai, para que vocês façam esses milagres que vocês aprenderam e outros muito maiores que virão pela frente. Então, Jesus nos deixou essa ordenança, deixou essa palavra de que nós faríamos coisas grandes. E se você crer, você vai fazer coisas grandes, maravilhosas, aquilo que você não imaginou ainda esse ano, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com toda a pandemia, mesmo com todos os problemas, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande para você em nome de Jesus. Olha lá. Aquele que viu então o sofrimento do seu filho desde pequeno, sem conseguir ajudá-lo, o pai, né, vendo essa situação, parece ser uma daquelas situações que nunca vai mudar. Parece que você vai morrer daquele jeito. Mas aquele pai não perdeu a esperança e procurou Jesus. E quando Jesus entra na história dele, o que parecia impossível, então agora passa a ser um milagre. E é isso que necessita muitas vezes para você e para mim, para que o milagre aconteça, tem que haver um encontro com Jesus. Olha aqui, ó. Então, eu quero falar para você. A primeira pergunta eu gostaria que você escrevesse aí, que você marcasse. Eu sempre pergunto para você, eu falo para você, porque quando nós estamos no PG na casa, então nós perguntamos para as pessoas, nós conversamos com as pessoas, como nós estamos fazendo a live. Então, se você responder aí embaixo, eu vou ficar muito agradecido. Além da sua salvação, qual é o maior milagre que Jesus realizou na sua vida quando ele entrou na história da sua vida? Responda para a gente aí, então, qual o maior milagre que Jesus realizou quando entrou na história na sua vida? Quando ele veio de encontro com você, qual é o milagre que ele realizou na sua vida? Eu tenho muitos testemunhos, né? Eu não vou contar agora que eu quero ver os seus aqui, mas Deus me deu vários livramentos e eu tenho, sabe, muita fé em Deus e agradecimento a Deus, porque até aqui ele tem mantido, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Mas, enquanto você vai escrevendo aí, qual é o maior milagre que Jesus realizou quando entrou na história da sua vida? Enquanto você vai respondendo essa pergunta, nós vamos nos preparar para entrar para o segundo tópico aí desse nosso PG. Você que está assistindo agora, que entrou há pouco tempo, esse é o nosso PG, pequenos grupos, são realizados nas casas, estudos bíblicos como esse, e a gente tem essa interação, essa comunicação entre quem está ministrando e as pessoas que estão participando dos PGs na casa, tá bom? Então, como nós estamos fazendo uma live, então eu gostaria que você então respondesse aí, escrevesse alguma coisa. Qual o maior milagre que aconteceu na sua vida, ou qual o milagre que você quer compartilhar? Algo bem rápido, bem sensível para a gente, para que nós possamos continuar aqui. Enquanto você vai escrevendo, há um delay aqui de alguns minutos, então enquanto você vai escrevendo aí, eu vou passar para o nosso tópico segundo, que é: ele nos ajuda, então, a nossa falta de fé. Muitas vezes o nosso grande problema é não ter a fé suficiente, ou é não ter a fé completa, ou é não saber como exercitar a fé, como trabalhar a nossa fé. Nós muitas vezes deixamos de receber coisas grandes do Senhor porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos. E embora você fala: não, eu tenho fé, não, eu tenho fé que isso vai acontecer, você acaba deixando de lado porque você não sabe o que é fé. Então olha que interessante que diz no versículo 24, Marcos capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que é incredulidade? Incredulidade é a sua falta de fé.
é aquilo que, sabe, você está todo animado, todo empolgado, vem a primeira luta, você fala, eu vou desistir, vou jogar a toalha, não quero mais isso, tal, tal. Então, isso daí se chama incredulidade, você não acredita, você não tem fé, ou você não exercita a sua fé, ou você não coloca a sua fé em prática. Então, a sua fé, ela é sempre mais fraca do que a incredulidade. A incredulidade, ela sempre está num patamar mais acima. Então, se você tem esse problema, você já sabe que o seu problema aí é diminuir a incredulidade, acreditar mais em Deus, acreditar mais em você, acreditar nos sonhos que Deus tem para você, e você vai ver que os grandes milagres de Deus vai acontecer na sua vida. Quero mandar um abraço aí para meu amigo pastor Luciano, capelão Luciano, que está lá no Rio de Janeiro, né? A Raquel, já falei que tinha entrado. Marcelo Leão, Deus abençoe sua vida. Quem mais aqui está entrando aqui? A Giza Navarro, Deus abençoe. Miguel também entrou. Tem bastante gente aí entrando nas outras salas também. E Deus abençoe a vida de vocês, a cada um de vocês. Lucas capítulo 17, versículo 5, diz assim: o apóstolo Paulo disseram ao Senhor assim: aumenta a nossa fé. Se o apóstolo Paulo falou isso, imagina você, imagina eu, se não precisamos aumentar a nossa fé, se nós não precisamos de dar um gás, de dar aí uma turbinada na nossa fé, muitas vezes. Por quê? Principalmente agora o que nós estamos passando, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, esse momento de luta, esse momento de prova, o que acontece? Muitas vezes nós não vemos saída, não vemos solução. Quem está no comércio, quem for estar assistindo esse vídeo num outro tempo, numa outra época, nós estamos aqui no mês de julho de 2020 e nós estamos começando a sair de uma quarentena, a sair de uma pandemia do Covid-19. Estou falando isso porque essa mensagem vai ficar gravada, vai ser distribuída para as nossas igrejas aliançadas, onde outros pastores vão estar ministrando essa mesma ministração para os seus discípulos, para as suas células em todo o Brasil e fora, alguns pastores que estão em fora também. Então, eu estou só falando isso porque vai ser gravado. Então, nesse momento, principalmente, às vezes, Deus vai te dar uma palavra, você vai ser vencedor, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ter uma igreja muito grande, mas o que acontece? Você olha para a sua realidade e fala, puxa vida, não podemos fazer culto, nós estamos no meio de uma pandemia, muita gente sendo contaminada, muita gente não morrendo, e você acaba desacreditando naquilo que Deus está falando, ou seja, a sua incredulidade começa a ser maior do que a sua fé, mas em nome de Jesus isso está quebrado, está rejeitado, está anulado em nome de Jesus. Depois então de muitas frustrações, de tempo, de espera, né, não é fácil manter a esperança. E aquele pai tinha um conflito de emoções, ele acreditava que Jesus poderia curar aquele menino, mas também tinha medo que ele não libertasse e curasse seu filho. Jesus o ajudou na sua falta de fé, quando ele fala para o pai, ei, fica tranquilo, porque o grande problema nosso é a nossa falta de fé. E é o que eu sempre digo, o que é a falta de fé que eu estou querendo dizer? Sempre que nós vamos fazer algo, o nosso medo é de não dar certo. O nosso medo não é de dar certo, mas e se der certo? Não, todas as vezes que você vê alguém falando que vai tomar um passo, vai tomar uma decisão, essa pessoa sempre vai falar assim, e se não der certo? E se não vender? E se não der fruto? Então, muitas pessoas vivem essa vida de falta de fé, de deixar a incredulidade falar mais alto. Mas ainda hoje, Jesus também quer nos ajudar, como ajudou, né, os discípulos, aumentando a fé. E outra, eu acredito também que naquele momento, além de aumentar a fé do pai, além de ser feita a cura no menino, eu também acredito que foi uma lição para os discípulos, para aumentar a fé dos discípulos. Porque talvez os discípulos estavam ali orando, tentando expulsar aquele espírito, talvez está tentando realizar aquele milagre e não estava conseguindo. Alguma coisa estava acontecendo que eles não estavam conseguindo realizar o milagre. Alguma coisa estava acontecendo que eles não estavam podendo realizar o milagre. Então, o que acontece? Talvez os discípulos estavam falando, poxa, nós não temos fé, ou talvez nós estamos incrédulos, ou talvez nós estamos faltando alguma coisa em nós. Mas é o que eu digo, Jesus sempre vai dar uma lição em nós. Jesus sempre vai nos ensinar
algo, Jesus vai sempre mostrar algum caminho diferente, Jesus vai sempre mostrar alguma coisa do sobrenatural na nossa vida. Então, não se limite às coisas pequenas, não se limite a coisas grandes que são problemas, não se limite a como que eu posso dizer, sabe, problemas, conflitos que chegam, cartas que chegam, e todas essas coisas são coisas que vêm para tirar a nossa fé e aumentar a nossa incredulidade. E é nesse momento em que o nosso maior inimigo, nosso maior adversário, ele entra com as duas patas sujas dele e vai tentar tirar a sua fé. Ele vai tentar minar as suas energias, ele vai tentar fazer de tudo para que você não conquiste, ele vai fazer de tudo para que você não seja um homem, uma mulher de Deus. O inimigo, ele vai ver ele quer te desestruturar. Sabe o que é desestruturar? Aquela pessoa que está firme, confiante ali, com o peito estufado. Não, eu não vou sair dessa, essa eu vou vencer, essa é comigo, pode deixar comigo que eu derroto. Aí quando de repente abre ali, eu assisti um filme, né, uma série da Netflix, e aí tinha ali os gladiadores, e tinha um que ficava no centro ali, e aí de repente abria os portões e aparecia o próximo ali que ia lutar contra ele, e às vezes era um gigante, às vezes era uma pessoa com uma arma, aqueles machados, aqueles foice grandão. Então, tipo assim, a princípio você tem aquele medo, a princípio você fica desesperado, e é isso que te desestimula, é isso que desestrutura você totalmente. Então você precisa ver o que é que desestrutura a sua fé, o que é que tira você do centro da vontade de Deus, o que é que tira você de estar firme na presença de Deus. Talvez os olhos, talvez é a soberba, talvez é o dinheiro, talvez, não sei, qualquer coisa que desestrutura você. Quando você sabe qual é esse problema que você tem, o que é que está minando a sua fé, o que é que desestrutura você, que te abala você, você começa a tapar essas brechas, a tapar essas coisas, e você vai ver que o grande milagre de Deus começa a chegar na sua vida. Será que você pode dizer um amém, dar um glória a Deus aí, dar um aleluia, enquanto eu tomo água? Então, se o nosso maior inimigo, então, é a nossa incredulidade, que desestrutura a nossa fé, eu quero perguntar para você, igual eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo. O que nós temos que fazer então para diminuir a incredulidade e aumentar a nossa fé? Quais são os passos ou o que você pode nos ajudar, as pessoas que estão assistindo? Eu gostaria que você comentasse, nenhum comentário é errado, por favor. É muito bom que você comente, que você escreva, porque através do seu comentário você vai poder estar ajudando, estar abençoando outras pessoas. Dessa maneira que nós fazemos o nosso PG, os nossos pequenos grupos, nós sempre estamos numa casa com 10, 15 pessoas. Mas aqui pela live a gente está alcançando milhares de pessoas, muitas pessoas. Então, você escrevendo aí, você vai abençoar muitas vidas. Então, o que fazer, o que nós temos que fazer então para diminuir a nossa incredulidade e aumentar a nossa fé? Gostaria que você escrevesse, que isso daí é muito importante para que a gente possa ter algo importante para estar compartilhando com os irmãos. Enquanto você vai escrevendo, eu vou dar um alô aqui, algumas pessoas que estão comentando, Pastor Valdinei, o Edmar Melo, Pastor Norberto, Deus abençoe. Pastor Norberto estava viajando para o Ceará, lá por longe, e agora chegou aqui em Campinas de novo, né, Pastor Norberto? Deus abençoe sua vida, te amo em Cristo Jesus. Francisco Nogueira, tá aí, Deus abençoe. Luciano, não é o Luciano Huck, é o Luciano Luque, né? Capelão Luciano, lá do Rio de Janeiro, está com a gente também. Alguns pastores aí assistindo para depois ministrar essa mesma ministração aí nos cultos. A Vilma, Vilma, Bárbara Robles, Deus abençoe sua vida, Vilma. Amém, Deus abençoe, obrigado por estar participando do nosso PG abençoado aí, né? E outras pessoas que estão assistindo também, Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui realizando esse PG, que é um pequenos grupos, é um compartilhamento da palavra de Deus, e nós estamos aí fazendo uma pergunta. O que fazer então para diminuir a nossa incredulidade e aumentar a nossa fé? Tem que ficar balanceado? Tem que ficar maior? Tem que ficar menor? O que você acha? O que você pode nos ajudar aí com a sua palavra, com a sua opinião? Marilei também está ali. Deus abençoe vocês tudo aí que estão aí.
Terceiro tópico que nós vamos falar, então, nós temos que ser sinceros com Jesus e confessar a Ele todas as nossas fraquezas. Agora aqui vai pegar no pé de algumas pessoas, vai pegar no pé, meu pé, vai pegar no pé de você também, que às vezes tem algumas coisas, algumas fraquezas na nossa vida, algumas debilidades, algumas coisas que nos desestruturam, né? E nós precisamos ser sinceros com Jesus. Não adianta você dobrar o seu joelho e orar para Jesus e tentar esconder algo de Jesus, porque dele nada, ninguém pode se esconder, ninguém pode esconder as coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, as suas fraquezas devem ser compartilhadas, as suas necessidades devem ser compartilhadas. Então, quando você dobrar o seu joelho para orar, você ora agradecendo a Deus, você ora dizendo muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado por tudo aquilo. Depois você confessa os seus pecados, você confessa tudo aquilo que está atrapalhando você de estar na presença de Deus, tudo aquilo que está nos incomodando você, e depois você pede perdão, tudo isso para Deus, aí você tenha uma oração, uma conversa com o Senhor. Porque muitas vezes que você vai em algum lugar e você vê alguém orando, você busca, né, pede para alguém estar orando, você vai, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma noiva, me dá um marido, me dá uma sogra, me dá não sei o quê, me dá não sei o quê. Não, eu nunca ouvi alguém orar, queria sogra, né, mas tudo bem, orando por alguma coisa, pedindo alguma coisa. Então, Deus, ele sabe do seu coração, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a sua necessidade. Muitas vezes não é porque você é um pastor, não é porque você é um líder, não é porque você é uma pessoa que está com um cargo de confiança ou com um pastorado ou um liderazgo, né, numa igreja. Isso não quer dizer que você está isento de fraquezas, que você está isento de problemas. Isso quer dizer que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais problemas você vai ter. Quanto mais se entregando às coisas de Deus você está fazendo, né, mais problemas você vai ter. Você vai ter mais luta, vai ter provação. Né? A Bíblia diz, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E a gente entende, né, quando a gente faz capelania militar, a gente aprende que quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que produzir, mais responsabilidades você tem, e com as responsabilidades vem também, se você não cumprir alguma coisa, os castigos e as coisas que acontecem aí. Então, o que eu preciso entender, eu tenho que ser sincero com Jesus e confessar a Ele, a Jesus, as minhas fraquezas, tá? Olha o que diz aí, então, o versículo 24, Marcos, capítulo 9, e versículo 24, diz o seguinte: imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Por que ele exclamou isso? Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque a incredulidade está em nós, a falta de fé está em nós. Muitas coisas acontecem na nossa vida que ela vem tirando, né, a nossa fé, ela vem tirando as nossas forças, ela vem tirando aquilo que nos traz esperança. Desculpa o palavreado, mas muitas cacetadas da vida, muitas pauladas que a gente leva, né, muitas palavras que são lançadas, muitas pessoas que nos traem, muitas pessoas que nos enganam, e isso deixa a gente um pouco, vamos ser sinceros, deixa a gente um pouco, como que eu usar a palavra? Incrédulo, né? Deixa a gente, não, mas eu não acredito nisso, porque já fizeram algo comigo e me machucou muito. Mas sabe o que acontece? Você precisa entender de que essas coisas não é porque o fulano A me traiu, ou fulano A me enganou, que o B que Deus está mandando vai me enganar também. Então nós temos que dar uma oportunidade para as pessoas também, porque nós precisamos entender que o nosso coração tem que ser um coração contrito, um coração quebrantado. Mas o pai pediu ajuda, ei, me ajuda então a ter mais fé, a deixar de ser incrédulo. Mas olha que interessante, o pai não estava pedindo isso para ele. O pai estava pedindo mais fé para que o filho dele fosse curado. E isso se chama o poder da intercessão, porque quando você se coloca na brecha, quando você se coloca na posição pelo outro, Deus, ele sabe o seu problema e vai restaurar e vai entregar bênção para você. Por quê? Porque você não está pedindo só para você, você está se colocando numa posição
de intermediário para pedir para que outra pessoa seja abençoada. Então, no caso aqui, o pai pede então para que tire a incredulidade dele, para que ele creia que Jesus pudesse realizar o milagre na vida do filho. Salmo 51:6 diz assim, ó: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Vou ler de novo. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O pai do menino, então, naquele dia, não escondeu a sua dificuldade em crer. Então, e você também não precisa esconder as suas necessidades. Você tem sempre alguém que você se identifica com ele ou com ela, uma pessoa de confiança sua, o seu pastor, o seu líder, e você vai e conversa com ele: ei, eu estou tendo um problema nessa área, eu estou sendo incrédulo, eu não estou acreditando que isso vai acontecer comigo, embora o meu pastor disse, embora o meu líder disse, a minha esposa disse, meu marido disse, mas eu não vejo isso em mim. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não vou conseguir. Será que você pode me ajudar a tirar essa incredulidade de mim? Você vai ver que você vai ter pessoas do seu lado, claro. Escolha bem as suas amizades, porque às vezes você contar algo, alguma fraqueza sua para alguma pessoa hoje, amanhã ela pode usar isso contra você. Por isso que quando nós falamos isso, a gente fala: ei, converse com seu pastor, converse com seu líder, conversa com uma pessoa idônea, uma pessoa que tenha conhecimento, para que você não seja surpreso, pego de surpresa depois. Então procure sempre a sua liderança, o seu pastor, o seu discipulador, e você vai ver que você vai ser tremendamente abençoado, amém? Então o pai daquele menino não escondeu que tinha dificuldade de crer. Se quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda suas dificuldades, defeitos, pecados. Seja sincero. Seja sincero com Jesus. Fala: Jesus, olha, o meu pastor disse que eu vou ser um grande pregador, mas eu não creio nisso, eu não acredito, eu não tenho isso comigo. Eu não sei falar, não sei pregar, não sei gesticular, eu não sei falar na frente de uma câmera, de um microfone. E eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar, Jesus vai te restaurar. Quem me conhece, quem está mais próximo de mim, sabe que eu tinha um problema, né? E eu gaguejava. Então, quando uma pessoa veio falar para mim: ei, Deus está falando, mandou te falar, que você vai ser um pregador da palavra, você vai ministrar a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa em que vai ter muitos filhos espirituais através das suas ministrações, da sua palavra, você vai ter muita gente que vai ouvir a sua palavra e você vai abençoar muitas pessoas. Mas dentro de mim eu falava assim: como que eu vou poder ser um pregador, como que eu vou poder ser uma pessoa se eu sou gago, se eu gaguejo, se eu travo a língua, se eu não consigo me expor, se eu não consigo me expressar. Então foi aí que eu descobri que quando eu começava a ministrar, quando eu começava a falar, essa gagueira desaparecia, essa gagueira sumia, né? Então eu comecei a ver que, tipo assim, eu precisava de dar um primeiro passo de confiança, de ter fé que eu não ia gaguejar. Embora eu vou ser sincero, a primeira vez que eu peguei no microfone para ministrar foi para ministrar de verdade como um pastor, né, como evangelista na época que eu era, foi na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, na igreja de um pastor amigo nosso. E quando eu fui ministrar lá... Tá online? Ele está online, está assistindo? Meu Deus, ele vai ouvir agora, né? O meu querido amigo lá de Las Vegas. Quando eu fui ministrar na igreja dele, eu passei a viagem toda, 6 horas de viagem, né, lendo a Bíblia, pesquisando no meu esboço, buscando as coisas que Deus tinha para me falar, o que Deus tinha para transmitir para a igreja. E aí, quando chegou no dia lá de ministrar, na verdade era um outro pastor que ia ministrar, né, que já está com o Senhor, esse pastor, o apóstolo Gesiel Gomes, que era para ele ministrar. Ele não foi no dia, e aí ele me mandou ir no lugar dele. Então já era uma coisa muito difícil de ser feita, porque eu ia estar representando um grande homem de Deus, né, ia estar ministrando no lugar dele. Então as pessoas já estavam numa expectativa de um grande pregador, de uma pessoa bem eloquente. Quando chama para ministrar, então eu subo no altar e eu ministro, e eu falo, e eu começo a pregar, começo a falar, e oro, e falo, e leio a Bíblia e tal. Quando eu fui ver no relógio, se passaram 7 minutos. E aí eu falei: amém, Deus abençoe, muito obrigado pela palavra.
E o pastor que ele está assistindo essa ministração aí, está lá em Las Vegas assistindo, ele falou assim, bom, a introdução tá boa, né? A saudação tá boa, mas pode pregar, hoje o culto é para você pregar. Eu falei, não, já preguei, já acabou. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza. Não tinha mais palavras, não tinha mais o que falar. Então, às vezes, quando você começa a passar por fases da sua vida, você começa a ver, você começa a olhar para trás e falar, puxa vida, será que aquela palavra de ser um grande homem de Deus, de ser um grande pregador da palavra, será que realmente era para mim? Será que não foi um engano? Será que não era para outra pessoa, para essa ministração? E você começa a deixar algumas dúvidas entrar no seu coração. Mas nessa noite eu quero dizer para você, e eu quero fortalecer a sua fé, dizendo que hoje eu não consigo ministrar uma palavra que não seja menos de 45 minutos. Então eu estou aqui tentando correr para que a ministração não ultrapasse 1 hora aqui, e hoje eu ministro, sabe, eu tenho que correr para não demorar muito, mas você vê aquela certa feita, então 7 minutos eu tinha pregado tudo. E eu nem sei se eu preguei, eu nem sei o que eu falei, que eu não lembro, mas então vai passando o tempo, vai passando os dias, você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo emocionalmente, você vai subindo em todas as áreas da sua vida, você vai se fortalecendo e Deus vai te exaltando, vai te levantando tão alto que quando você para e olha para trás, eu quando olho para trás agora, lá do pastor, né, de Las Vegas, eu falo, meu Deus, que vergonha, né? E graças a Deus ele veio para a gente aqui conhecer o nosso ministério e agora nós estamos fazendo um grande projeto junto, mas graças a Deus, coisas que às vezes acontecem na sua vida, você não entende. Mas esses 7 minutos foi o suficiente para que eu realmente fizesse essa grande amizade com o pastor Luiz Magno, que está lá na cidade de Las Vegas. Deus abençoe, pastor Luiz Magno, um beijo no coração, te amo mesmo de coração. E nós ficamos muito amigos, ele me ajudou muito, e agora ele veio para o Brasil. E nós estamos fazendo uma grande aliança, no qual eu achei que nunca aconteceria. Eu falei, esse pastor nunca mais vai me chamar, esse pastor nunca mais vai olhar para minha cara, porque ele me colocou, né, numa posição de honra, e eu na igreja dele, né, na cidade de Las Vegas, lá perto dos cassinos, tudo lá, e eu ministrar 7 minutos, e foi aquilo que eu tinha, aquilo que o Senhor tinha para falar. Mas é o que eu digo, não é o muito, não é a quantidade, mas é a sua fidelidade, é o seu coração, é aquilo que você é. Aquilo que eu era lá atrás, eu continuo sendo a mesma pessoa hoje. A única diferença é que o Senhor, eu acredito, que tenha me usado ou está me usando um pouco mais do que me usou naquela época, porque eu me preparei, eu me capacitei, eu vim buscando isso. E eu quero encorajar você também, que você está assistindo esse vídeo, se você talvez teve algum remorso, teve algum trauma na sua vida, saiba que Deus é o único que é capaz de tirar todas essas coisas. A única coisa que você e eu precisamos fazer, assim como eu fiz, é dar o primeiro passo e depois Ele vai te capacitar, Ele vai te honrar. Amém? No salmo que nós lemos aí, eu vou ler mais uma vez para você, o Salmo 51 e versículo 6, que diz assim, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. O salmo lido, então, Davi nos ensina que Deus ama a verdade no íntimo. Então, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, quando você faz aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus pediu para você, Deus ele vai te honrar. Talvez ele não vai te honrar da maneira que você está esperando, da maneira que você está achando, da maneira que você quer, mas Deus tem algo grande preparado para você. Deus tem algo maravilhoso para preparar para você, para te entregar nas suas mãos. Assim como isso que eu falei dessa pregação aconteceu aí, eu acredito, quase 20 anos atrás, está surtindo efeito agora. Agora começa a termos uma aliança, né, com Cristo, uma aliança internacional. Mas o que aconteceu? Precisou de eu ter passado isso, precisou dele ter passado isso, precisou de Deus usar o pastor Gesiel Gomes, que estava na época, que não pôde ir, para me colocar no caminho. Então olha que interessante, uma outra pessoa ia estar no lugar, essa pessoa não foi, me colocou ali, então estava tudo
dizendo que não era para mim ir. Estava tudo certo que era para outra pessoa. Mas Deus, como tem os seus planos, tirou uma pessoa e me colocou no lugar dessa pessoa para que eu pudesse estar recebendo a minha bênção, para que você pudesse estar recebendo a minha bênção. Talvez, se eu não tivesse ministrado durante todo aquele tempo de 7 minutos, né? Se eu não tivesse ido lá e ministrado, talvez hoje eu não estaria aqui ministrando para você, talvez você não estaria ouvindo essa ministração, talvez eu não teria me sentido encorajado, talvez eu não teria tido essa amizade com o pastor Luiz Magno, no qual a gente tem hoje. Então, ele está respondendo aí, Débora? Ah lá, o pastor Luiz Magno está lá em Las Vegas, está rindo, mas ele lembra dessa história, ele veio para cá. Mas eu só contei para ele, ele só ficou sabendo dessa história esse ano passado que ele veio aqui para o Brasil e eu confessei para ele o que estava guardado no meu coração, que eu tinha feito. Mas uma coisa que é interessante, uma coisa que você precisa entender, são pequenos gestos que fazem a grande diferença. Uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada do coração, uma pessoa, que eu estou falando agora do pastor Luiz Magno, que ele está até assistindo a gente ao vivo lá nos Estados Unidos. O que aconteceu? Ele foi uma pessoa tão assim, sensata, que ele não chegou para mim e falou, você pregou muito mal, vai embora. Não, muito pelo contrário, ele me chamou, agradeceu, conversamos, brincamos, me levou para comer pata de caranguejo, né, lá nos cassinos em Las Vegas. Aquele mundo de comida nos abençoou e a nossa amizade ficou por muito tempo, até hoje dura. Mas o que eu quero dizer, talvez se ele tivesse virado para mim naquela época e falado, mas só 7 minutos? Quem é você para pregar 7 minutos? Você veio aqui representando uma outra pessoa e você faz um vexame disso, fala alguma coisa dessa? Não, muito pelo contrário, com toda a sabedoria do mundo, ele soube lidar com a situação. Nós continuamos amigos, eu continuei frequentando a igreja dele, continuei indo para lá. E tudo isso gerou no que aconteceu hoje. Talvez Deus estava preparando essa aliança desde aquele tempo, mas para que chegasse hoje aonde está, ele teve que tirar uma pessoa e me colocar no lugar dessa pessoa para que eu recebesse a minha bênção. Quem sabe Deus está fazendo isso com você também. Quem sabe nessa noite, nesse dia, não sei que você vai estar assistindo esse vídeo, mas quem sabe você às vezes fez alguma coisa e achou que não foi completo, achou que não foi bom. Talvez você fez uma ministração e achou que não foi boa, que talvez não impactou algumas vidas, que talvez não fez efeito ou não surtiu efeito. Saiba de uma coisa e aprenda uma coisa que eu aprendi e é muito importante. A palavra não é sua, a palavra é de Deus. E a Bíblia diz que toda palavra lançada, ela não volta vazia. Então, quando você está com Cristo, quando você está com o seu coração quebrantado, com o seu coração voltado a Deus, Ele é quem vai fazer a obra nos corações. É o Espírito Santo que vai trabalhar a seu favor. A Bíblia diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. A palavra é lançada, a partir do momento que a palavra é lançada, ela nunca mais vai voltar vazia. E eu declaro na sua vida, eu quero abençoar a sua vida, dizendo que você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus, mas a partir do momento em que você se jogar na presença de Deus, não importa se você sabe, se você não sabe, se você tem muito conhecimento, pouco conhecimento, busque sabedoria, busque conhecimento. Nós temos aqui em Campinas a nossa FTB, Faculdade Teológica Berechit, que faz parte do CIPBAS, que é o Conselho Internacional de Pastores, Bispos e Apóstolos, e você pode se capacitar, você pode se preparar, você pode crescer muito mais. Sabe aquela vontade de ganhar almas? Sabe aquela vontade de sair pelo mundo afora e evangelizar? Se você tem essa vontade e às vezes o seu casamento te prende, às vezes o seu trabalho te prende, às vezes alguma coisa está te prendendo, ora para que Deus quebre essas amarras e você vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Você vai ser tremendamente abençoada, tremendamente usado por Deus a partir do momento que você quebrar as correntes, a partir do momento que você quebrar tudo isso daí, em nome de Jesus. Eu vou parar, que já está dando quase 1 hora aqui. Meu Deus. Responda aí então a terceira pergunta, né, com as suas palavras mesmos. O que nos leva a tentar esconder certas fraquezas de Deus? O que leva a você e a mim chegar numa oração e esconder as nossas fraquezas de Deus? Ah, a minha fraqueza é essa, mas eu não vou falar para Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus está te vendo. Então não adianta você se esconder de Deus, não adianta você esconder suas fraquezas, suas debilidades. O mais importante é você confessar a Deus as suas debilidades, as suas fraquezas, e Ele com certeza
Ele vai te abençoar muito, 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 muito. Amém? Enquanto você vai respondendo aí, a apóstola Débora colocou a pergunta para você, em sua opinião, né, o que nos leva a tentar esconder as fraquezas de Deus. Eu vou ler Hebreus capítulo 3, deixa eu buscar aqui, Hebreus capítulo 10. Enquanto você vai respondendo aí, eu vou buscar aqui. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz assim, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Não endureça o seu coração, porque olha que interessante, o que acontece? Por que você não se confessa as fraquezas a Deus? Primeira coisa que pode acontecer é a falta de intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com a pessoa, você fala com a pessoa, você não tem problema. Quando você não tem uma intimidade com Deus, você começa a deixar essas coisas de lado. Alguém está respondendo ali, Pastor Norberto, Deus abençoe, deixando de confessar para Deus aquilo que nós consideramos vergonhoso. É isso mesmo. Vão escrevendo aí, vergonha. Marilei escreveu vergonha. Você é um vencedor de Deus, Deus te capacita. É isso daí, muita gente respondendo ali. Olha que benção. Mas eu estou feliz que o pastor Norberto está aí respondendo, está ativo aí. Né? Deus abençoe vocês aí. Então, primeira coisa que eu falo para você, falta de intimidade. Segunda coisa, medo. Nós temos medo. Por que você tem medo de ir na presença de Deus se Ele é seu Pai? Sabe quando que nós não chegamos na presença de Deus? Porque você tem problema com paternidade. Tem que tomar muito cuidado disso. Nós temos uma administração que qualquer dia eu vou fazer para você, vou gravar ao vivo, que é a falta de paternidade. Muitas pessoas não conseguem ter Deus como pai por causa de paternidade. E isso é muito terrível. Adão, né, falta de transparência, dureza de coração, todas essas coisas vêm nos atrapalhando para que a gente não confesse a Deus os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia, se quer alcançar salvação, se quer alcançar bênção para a sua vida, então você confessa ao Senhor, você fale ao Senhor e Ele vai te ajudar. E para a gente concluir, então, se você quer trazer Jesus para a sua história, você quer que Jesus faça parte da sua história, você quer receber o seu milagre através desse confronto que você... Confronto não, desse ajuntamento, né? Deus e você e Deus junto. Precisa da ajuda de Deus, porque muitas vezes nós precisamos da ajuda dele e nós não sabemos como adquirir, nós não sabemos como buscar essa presença de Deus. Saiba você que ele está disposto de coração aberto para te abençoar, para te ajudar e para entregar o seu milagre. E ele é o que pode te ajudar, ele é o que pode te abençoar, ele é o único que pode restaurar a sua vida, ele é o único que pode te dar, né, essa pureza, essa leveza, essa limpeza total na sua vida para que você possa dar o seu passo de vitória. Nós estamos agora passando por essa fase de quarentena, de pandemia, de Covid-19, muita gente assustada, muita gente com medo, mas eu tenho certeza que você está aí firme e forte, porque você tem esperança que Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar, Deus vai te restaurar e Deus vai te proteger e Deus vai te guardar em nome de Jesus. Se você quiser ou se você crê nessa palavra, que quando Jesus entra na sua história, muda totalmente a sua vida. Se você acredita nisso, eu quero fazer uma oração com você. Se você realmente entendeu essa palavra, entendeu essa ministração, eu gostaria de orar com você e pedir para que você colocasse a mão no seu coração, que você colocasse a mão na sua cabeça, onde você quiser, onde for melhor, ou fechar suas mãos, ou fazer assim, da maneira que você se sentir melhor. Eu gostaria de orar com você e pedir para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a prosperidade do Senhor chegue na sua casa, que a salvação chegue na sua casa, mas que mais importante de tudo é que você tenha esse encontro com Deus, porque quando Jesus entra na sua história, toda a história da sua vida se transforma, toda a história
da sua vida vai mudar em nome de Jesus. Mas para isso você precisa entender que você tem que dar o seu passo. Olha esse pai como que ele falou: eu creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Talvez Deus está falando com você e você está falando, não, mas eu não acredito, talvez eu seja fraco, talvez eu seja uma pessoa assim que não estou conseguindo passar adiante, não estou conseguindo subir adiante, mas o Senhor está falando com você, assim como esse pai falou: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Agora que eu estou querendo ver, o versículo sumiu daqui, mas ele diz aí: eu creio, me ajuda então a vencer a minha incredulidade. Talvez se você estiver nessa mesma situação, talvez se você precisar dessa palavra, talvez se precisar desse abraço do Senhor, eu gostaria de orar por você e abençoar a sua vida. Saiba que Deus tem grandes coisas preparadas para você. Deus tem muitas coisas preparadas para você, mas enquanto você não der o seu passo, enquanto você não se jogar na presença de Deus, você não vai poder receber o melhor de Deus. Talvez você ainda não está vivendo, não está vivenciando e não está desfrutando o melhor de Deus, porque ainda você está de braços cruzados. E o Senhor está de braços abertos esperando você, mas você continua de braços abertos. Então, onde quer que você esteja aí, vamos fazer um ato de fé, um ato profético de fé. Abra o seu braço assim, como que se você estivesse recebendo a Cristo, como que se você estivesse esperando um abraço do Senhor, e Ele vai te dar um abraço aí agora, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa ministração, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conosco assistindo, muitas pessoas que vão assistir depois dessa ministração, aos pastores e líderes que vão passar para suas igrejas essa ministração, que nós possamos, Senhor, sentir realmente o seu abraço, que nós possamos sentir realmente algo sobrenatural acontecendo na nossa vida, que a gente possa, Senhor, entender que nós precisamos estar no centro da sua vontade, nós precisamos estar aliançados, abraçados, seguindo os princípios bíblicos, para que a gente possa alcançar a nossa vitória, alcançar a nossa bênção. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dívidas, tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, muitas vezes sem querer pecar e acabamos pecando, mas nessa noite, Pai, nós nos entregamos, nós pedimos perdão e nós temos certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e o Senhor está nos abraçando pela fé. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Foi abençoado? Eu fui abençoado, espero que você tenha sido abençoado por Cristo. Obrigado a todos vocês que assistiram, aqueles que vão assistir depois. Nós somos da Comunidade Cristã Amor Internacional, um lugar de novos começos. Nós estamos na cidade de Campinas, né, no estado de São Paulo. Eu não falava estado de São Paulo antes, mas aí eu descobri que tem Campinas, em Goiânia, tem uma cidade que chama Campinas lá. Goiás. Nós estamos em Campinas, São Paulo. O nosso endereço aqui é Rua Rio Grande do Sul, 154, no bairro do São Bernardo, na cidade de Campinas. Então, você que puder, você que quiser nos fazer uma visita, vai ser muito bem recebido, Deus abençoe. E a partir desse domingo, em nome de Jesus, nós começamos a ter os nossos cultos na igreja. Então você que puder vir, a partir das 9 horas nós vamos estar realizando o nosso culto na igreja presencial. Mas como nós vamos seguir as regras, né, normativas, venha com a sua máscara, venha, né, vai ter o álcool gel, vai ter distanciamento de pessoas, claro, mas eu gostaria que você viesse com fé para agradecer a Deus por esse nosso primeiro dia em que nós vamos estar voltando para a casa de Deus. E você que deseja, que você não fez ainda a sua oferta de gratidão, o seu dízimo, você pode entregar, você pode fazer o depósito, a transferência bancária no nosso Facebook, na parte de cima, tem um banner com a nossa conta bancária da igreja, o nosso CNPJ. Você pode fazer a sua transferência para que a gente possa cumprir os nossos compromissos. Esse mês nós estamos precisando de fazer alguns acertos, então gostaria que você nos abençoasse, que você, na sua fidelidade, aquilo que Deus colocar no seu coração, você faça de gratidão, com amor ao Senhor. Essa obra não é nossa, essa obra é de Deus. Nós vamos passar, nós vamos embora um dia daqui, e essa obra vai continuar. Então que você seja um grande semeador, que você seja um grande abençoador da obra de Deus. É o nosso desejo e nós te abençoamos em nome de Jesus. Um beijo no coração, Deus abençoe. Apóstolo Lica, apóstola Débora, aguardamos por você. Deus abençoe.